Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja para sempre o santo nome do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, meus amados, nós estamos gravando esse vídeo para você hoje, é dia 27 do 5 de 2021, levando para você a palavra do Senhor Jesus Cristo. Os saudos a todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Rei tão maravilhoso, Jesus, tá? Então, esse ministério do Pentecoste, Abba Pai, eu sou o pastor Acácio Ramos, esse ministério só fala de Jesus, tá? É para você que nós estamos conversando hoje, nesta manhã, você que chegou agora à tarde, que está nos prestigiando agora à noite. Convido a você que veja esse vídeo do começo ao fim, convide o seu irmão, sua irmã, isso é a palavra do Senhor. Você não vai ver aqui um homem bonito, não, você vai ver e ouvir a palavra de Deus. O Senhor disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Deus, tá? Nós vamos pedir uma ajuda sua, o que você quiser contribuir, vai aparecer o Pix aqui embaixo, tá? No que você pega esses números do jeito que está aí, já cai direto na conta, tá, meu amado? Eu clamo, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, depois, pelas vossas dádivas, chegada até vós e alcançada por vós nesse mesmo momento, tá, amado? O que tu tiveres à mão e quiser doar, nós estamos aqui pronto para receber, tá? Mas se você também não quiser doar, não tem problema. O maior contribuinte aqui é o Espírito Santo de Deus, tá, meu amado? Então, nós estamos aqui falando do Senhor Jesus, porque graças a Deus, meu amado, nós pedimos de você as vossas orações. Ore por mim. Enfermei, ainda estou meio enfermo, mas o Senhor tem me dado essa força para levar esse ID para você, tá? Então, hoje nós vamos falar a respeito do traidor. O traidor indicado, tá, amado? As pessoas pensam que verdadeiramente Jesus foi traído. Jesus não foi traído, tá, meu amado? Você que não conhece Jesus Cristo, tá? E fica dizendo, nem Jesus se livrou da traição, você é um mentiroso, você não sabe o que diz. Fale do que você sabe, do que você não sabe, não fale. Não abra sua boca para falar heresias, tá? Eu quero que você, a partir de hoje, ao ver e ouvir esse vídeo, preste bem atenção no que você vai ouvir, tá? Porque essa é a palavra do Senhor. E receba a minha bênção. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. O traidor é indicado. Quem indica o traidor não é Pedro, não é Chico, não é João. É o Senhor Jesus, que Ele é o autor e consumador das nossas vidas. Ele é a minha vida e é a sua vida. Amém? Então, Jesus Cristo nunca foi traído. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar, tá? E ele ainda diz mais: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, amados? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a mim se o Pai não lhe conceder. Amém, amado? Então, aliás, ninguém vem ao Pai sem primeiro passar pelo Senhor Jesus. Então, meu amado, clame pelo nome de Jesus. Jesus Cristo é o único que vem buscar a igreja. É o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou o pastor Acácio Ramos, do Ministério do Pentecoste Abba Pai. Sou apaixonadíssimo pelo nosso querido e amado Jesus Cristo. Venha para Jesus, esse Rei tão maravilhoso. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele só quer o nosso bem, e é para o nosso bem que nós estamos hoje aqui para levar esse vídeo para você, tá bem? Então, o traidor é indicado. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Um dentre vós me trairá. Dentro de vós, era dentro dos seus 12 discípulos. Jesus estava reunido ali com os seus 12 discípulos. E ele sabia quem é o traidor. Amém, amado? Você sabe quem é o seu traidor, você vai dizer, sei, é o seu inimigo. Pode não ser seu inimigo, pode ser outra pessoa. Mas Jesus sabia e não deu nem nome
para aquela pessoa, tá, amado? Jesus sabia quem era que ia trair, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Amém, amado? As coisas do Senhor, as reservadas são para ele, e aquele que quer mostrar para a igreja, ele fala através do povo de Deus, ele traz do seu espírito, ele fala para a igreja. Então, nós temos que ver que nem sempre o que nós verdadeiramente indicamos como nosso inimigo, aquele é o traidor. Não, nem sempre é assim. Podem surgirem outros, né? E ali você fica colocando culpa, às vezes, em quem não tem, tá? Então, Jesus sabia, entre os 12, quem era o camarada, a pessoa que estava para trair. Então, ele disse, dentre vós, em verdade, digo que um dentre vós me trairá. Entre os 12, um dentre vós me trairá. Olha que maravilha. Amém? Então, quem é traído, ainda indica o traidor. Esse camarada foi, como se diz assim, traído entre aspas, né? É a palavra colocada. Mas Jesus sabia quem ia feri-lo mais tarde. A verdade é essa. Jesus sabia quem era que ia feri-lo mais tarde. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. Ele disse mais. Então os discípulos olharam para os outros sem saber a quem ele se referia. Ou ficaram olhando, entreolhados, ficaram só olhando entre um e outro. Quem será? Será que sou eu? Será que é meu irmão? Será que é outro meu irmão? Quem será? E um ficava olhando para o outro para um, e ali ficou aquela dúvida. Mas Jesus sabia. Ficou a dúvida entre os discípulos. Mas Jesus sabia quem era o traidor, tá, meu amado? Quando ele disse que um dentre vós me trairá, daqueles 12, ele sabia quem verdadeiramente era o traidor. Olha que maravilha. Então, ele é o conhecedor de todas as coisas. Tudo verdadeiramente vem para ele e ele acata pelo fato de que, coisas boas, ele conhece o profundo e o oculto. Tá? E pode revelar a quem ele quiser, pode revelar a quem ele quiser. Tá? Então, ali ficaram se olhando entre um e outro. Quem é? E ninguém sabia quem era. Mas Jesus sabia quem era o patife que era o trair, né? Não era só ele, existem outros tantos, mas me perdoe até pela colocação, tá, amado? Ele sabia quem verdadeiramente ia traí-lo mais adiante. Logo a seguir ali, foi naquela reunião que dali saiu o traidor. Foi quando ele se reuniu ali para a ceia. Com isso, meu amado, tanto é que Judas não ceiou, tá? Judas não ceiou. Então, eu quero que você saiba que nunca ninguém traiu o autor da vida. Nunca, jamais. Agora, ele não dá resposta para mentira e nem justifica diante de ninguém. Jesus Cristo não se justifica diante de ninguém, porque ele conhece tanto o revelado como o oculto. As coisas profundas são para ele. Ele conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. Sabe até quando o homem vai mentir. Tanto ele disse, Pedro disse, Senhor, por ti eu darei a vida, Senhor. Jamais serei motivo de tropeço. Por ti eu te darei a própria vida. Dá vida por mim mesmo, Pedro. Dou, Senhor. E assim disseram todos os discípulos. Ele disse, Pedro, ainda que o galo cante, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes tu me negarás, Pedro. E Pedro falou, não, por ti eu darei a própria vida. Pedro não só negou, como jurou e praguejou que não conhecia Jesus. Olha só. Pedro não só negou, como praguejou, jurou e praguejou que não conhecia Jesus, na mesma noite. Então você vê como a carne é fraca, como você vê como o homem verdadeiramente é fraco. Então, se nós conhecemos a Jesus, nós vamos falar das coisas boas. Não sai falando de heresia, você ouve uma coisa e sai como... desculpe a expressão, até com piolho pela cabeça dos outros. Não, procure ver, procure estudar, procure ler, procure conhecer. Amém? Você só vai conhecer o meu nome se eu falar para você. Se eu não lhe falar, você não vai saber quem eu sou. Sabe que eu sou um pastor, agora, sabe,
nome nem dominação. Então, para falar de Jesus, nós temos que conhecer a Ele. A Bíblia é o livro da vida. Eu acho impossível que cada um não tenha uma Bíblia em casa, né? Então, leia a Bíblia, procure ver o nome desse rei maravilhoso. Ele disse mais: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Se ele amava, ele não o ama mais. Amava no verbo passado, tá, amado? Lá no passado. Mas ele não o ama mais. Aquele a quem Jesus amava estava aconchegado, estava pertinho de Jesus. Bem pertinho de Jesus. Como diz no adágio popular, bem na ilharga de Jesus. Aquele era o traidor. Então, meus amados, não custa a nós, depois de fazer uma acurada investigação, saber quem nos ama e quem nos odeia, ou não é? Mas, se nós fôssemos amarmos somente os que nos amam, o mundo faz a mesma coisa. Então, nós que servimos ao Senhor Jesus, nós temos que amar aquele que não nos ama. Porque nós não devemos pagar mal, ou seja, bem por mal, ou mal por bem. Não. O mundo toma lá da cá, mas nós que servimos a Jesus, nós só podemos, em nome de Jesus Cristo, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura, a toda criatura. Tá? Então, ele ainda diz assim, ó, se na cidade em que tu entraste não te recebesse, ao sair daquela cidade, sacudi o pó de vossas sandálias, tá? Até o pó ficar naquela cidade, fica naquela cidade. Tá? O Senhor não aceita nada. Então é justamente isso. Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço a Jesus? Tá? Quando Jesus se referiu um dos 12, daquela reunião que estava ali, tá? E aquele verdadeiramente que estava mais aconchegado ao Senhor Jesus, aí ficaram atônitos perguntando: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Né? Quem é? Quem é o traidor? Quem é o traidor? Então, aquele que estava mais aconchegado, eles verdadeiramente ficaram assim, é tal coisa. Existe o honesto, existe a honestidade e existe a desonestidade. Amém? Então, se verdadeiramente nós somos honestos para aquilo que nós fazemos, a nossa consciência está tranquila. Mas quando vem uma palavra do superior, tá? O inferior, ele fica abalado, mesmo pela sua honestidade, até procurar descobrir a verdade. O desonesto não. O desonesto, ele recebe com a maior tranquilidade, porque ele já está acostumado com aquilo. Mas quem não está acostumado, tá, com a desonestidade, ele verdadeiramente vai sentir. E foi isso que aconteceu com os outros discípulos, os 11 discípulos. Quem estava mais tranquilo no meio da desonestidade era Judas. E dava, sem dúvida, até para perceber pelo semblante dele como ele estava. Então, os discípulos ficaram meio assim atônitos e perguntavam: quem é? Será que sou eu? Será que é o fulano? Será que é o Beltrano? E ficou aquela incógnita. E ali o Senhor olhava e sabia quem era. Só que o Senhor, sábio como ele é, não deu demonstração para nenhum deles e nem citou nome. E nem citou nome, para você ter uma ideia. Então, veja como o Senhor é maravilhoso. Não existe Deus mais maravilhoso do que esse. Venha para Jesus, meu amado. Ele não vai lhe maltratar e nem lhe maltrata. Ele não lhe maltrata e não irá lhe maltratar. Ele verdadeiramente nos recebe como recebeu o seu próprio Filho, a Jesus Cristo. Sabe? Com todo carinho, mansidão, longanimidade, longevidade. Ele nos dá o seu espírito, ele nos dá o seu reino, ele nos dá a sua vida. Venha para Jesus. Abraça esse rei maravilhoso. Como é maravilhoso desfrutar na beleza da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele nos colocou aqui no mundo pela sua infinita misericórdia, e aqui nós estamos para retribuir, me perdoe,
para retribuí-los com dádivas para ele. Tá, amado? Não é com rebeldia. O Senhor não aceita a rebeldia de ninguém. Tá? O crente tem que ser fiel, tem que ser responsável, tem que ser educado. O crente não pode ser ignorante, e nem enxerido, e nem ridículo, em hipótese alguma. Você vê uma autoridade com chacoalhice pelo meio da rua? Existe, não é uma regra geral. Pode até existir, mas diante do seu tutor, ele se comporta como uma pessoa digna, porque para aquilo ele foi chamado. Então, aqueles discípulos que sempre olhavam e ficavam perguntando, quem é? Será que sou eu? Glória a Deus, aleluia. Jesus disse para aquele discípulo, né? Aquele a quem ele amava. Estava ali aquele que ele amava. E este fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe, pergunta a ele quem a ele se refere. Pergunta a quem a ele se refere. Aí os discípulos perguntaram para aquele discípulo, Judas era um discípulo que ele cativava Jesus. A verdade é que ele cativava. Mesmo ele sendo infiel, ele cativava Jesus. Tá? Pedro era afoito, era diferente. Você há de convir que o Senhor diz que tem uma época, tem um tempo, que um homem tem poder sobre o outro para o mal. Para o mal, tá? Tem poder sobre o outro para o mal. Então, Judas, ele cativava Jesus. E os discípulos perguntaram àquele discípulo, aquele amado, pergunta a ele quem é. Ora, todos tinham livre-arbítrio de conversar com Jesus. Comiam com Jesus, andavam com Jesus, evangelizavam com Jesus, viam as curas que Jesus fazia, né? Todos tinham livre-arbítrio de conversar com Jesus. Tá? Mas eles se acharam por direito e por bem perguntá-lo, em primeiro lugar, a Judas. Pergunta a ele a quem ele se refere. Pergunta, Judas, ao mestre quem ele se refere. Porque naquele dia o Senhor havia tirado o entendimento das pessoas. Ora, você de sã consciência e boa mente sabe que você, quando pratica o mal, a primeira vez ele vem remorso. Na segunda, na terceira já não vem mais. Na quarta, então desaparece. Então, você de sã consciência sabe que você age pelos seus atos normais, mas um louco não sabe. Aquele momento, aquela mente daqueles homens, o Senhor tinha tirado, eles não estavam loucos, não é confundir uma coisa com eles, não estavam loucos, não. Eles estavam simplesmente com a mente ali, o Senhor tirou o entendimento deles, para que nem o percebesse. Porque se eles percebessem que era Judas, como hoje ele deu o entendimento para nós, tinham simplesmente, pelo amor que eles tinham a Jesus Cristo, tinham trucidado Judas ali. Você quer ser trucidado pelo inimigo? Ou você quer a bênção do Senhor? Então venha para Jesus. Jesus Cristo te ama e recebe-te de braços abertos. E Jesus Cristo é o único que nunca rejeitou a você nem a mim. Ele é um rei que nunca rejeitou. Pode estar leproso, pode estar cheio de chaga, pode estar com o pior tipo de enfermidade. Ele diz, vinde a mim todos que estão descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha para Jesus, você, meu amado, que está me vendo agora. Saia desse leito da enfermidade, da desilusão, essas coisas ruins que tanto te perturbam. Venha para Jesus. Não venha por riqueza, não, mas venha pela sua libertação. Amém? Ele diz mais ainda. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhes, Senhor, quem é? Aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Quem é? Os discípulos, os 11, foram para Judas. Era mais conchegado ao Senhor Jesus. Não que os outros também não fossem, eram também. Só que Judas era o mais enxerido, era o mais que chegava mais. Geralmente, o homem, quando ele quer tirar proveito de outrem, se tiver alguma coisa para o outro dar a ele, ele vai mansamente, ele não vai espiando, ele vai com aquele sapatinho de lã, você sabe como é? Aquele jeitinho maroto, aquele coisa, não deixa comigo, né? E ali ele vai até se chegar. E os outros discípulos perguntaram a ele, a Judas, que se reclinava no peito de Jesus, se aconchegava no peito de Jesus. Judas ficava deitado do lado de Jesus, se aconchegava a Jesus, era aquele que tinha os seus dotes junto de Jesus. E perguntaram, pergunta a ele quem é, olha que maravilha. Respondeu-lhe Jesus,
é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariote. O Senhor disse: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Pegou o pão, molhou e deu para Judas. E deu para Judas, filho de Iscariote. E deu para Judas, filho de Iscariote. Todos viram, mas nenhum deles entenderam. Olha como o Senhor é maravilhoso. Quando o Senhor tira o entendimento da pessoa, ele fica leigo. Tá? Então ele passa a falar coisas inefláveis, inércias. Né? Então, quando o Senhor dá um entendimento, você fala de sã consciência. O Senhor disse: é aquele a quem eu der um pedaço de pão. Tendo pego o pão, molhou e deu para Judas, filho de Simão Iscariote. Todos viram que o Senhor fez aquela atitude. Ora, Jesus só pegou o pão e deu só para Judas. E todos olharam e não entenderam, porque ele tirou o entendimento, meu amado. Aí você fica me dizendo assim: não, porque Judas é que traiu Jesus. Jesus não foi traído. Jesus sabia do que estava fazendo. Ele simplesmente ordenou. Você vai ver daqui para o final. Então, não venha dizer, não abra sua boca para dizer heresia. Fale do que você conhece, não do que você não conhece. Nem Jesus se livrou da traição. Você é um leigo, você é um cego. Eu convido a você a comprar azeite para os teus olhos, colírio para os teus olhos, vestes limpas para que ninguém veja a tua nudez. Amém? Faça isso e viverás. Então, o Senhor ali deu para aquele homem, podia ser Judas, podia até ser um outro, mas na realidade foi Judas, tá? Podia ser eu, podia ser você, quem sabe, né? Então ele deu e tirou o entendimento de todos ali. Então, ele diz assim: após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então, disse Jesus: o que pretende fazer, fazei-o depressa. O inimigo não estava em Judas. O inimigo, Satanás, entrou em Judas quando o Senhor deu para ele o pedaço de pão molhado. Quando ele engoliu, Satanás entrou atrás. Aí sim, foi consumado. Então o Senhor disse assim para ele: o que pretende fazer, fazei-a depressa. Fazei-o depressa. O que pretende fazer, fazei-o depressa. Quem é traído faz um negócio desse, meu amado? Ele sabia: vai, me entrega logo, porque chegou o meu tempo. E tu és o condutor do mal. Você pode ser, que se recusa a fazer o bem, um condutor do mal. Seja condutor do bem. Seja verdadeiramente um condutor do bem, porque você fazendo assim, você vai justamente se agradar com o Senhor Jesus. Agora bote uma coisa na sua cabeça e eu na minha: todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo, naquela grande reunião. Cada um vai pagar pelos seus atos, desde Judas até hoje aqui, nós. Amém? Vamos pagar pelos nossos atos que cometemos. Pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Serás condenado. Então, no que o Senhor verdadeiramente pegou o pedaço de pão e deu a Judas, no que ele ingeriu, entrou ali atrás Satanás. Satanás não estava em Judas. Ele tinha o espírito do mal, aquela tendência da carne, mas Satanás não estava nele, porque Jesus estava ali, ele podia fazer nada. Só com a ordem que o Senhor deu, aí entrou na boca de Satanás, entrou Satanás na boca daquele homem para ser o condutor do mal. Então Jesus não foi traído. Amém, amado? Jesus sabia o que estava para se cumprir na Escritura e foi isso, por isso que ele se referiu. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dera isso. A que fim seria isto, tá? A que fim será isto. Ninguém percebeu a que fim será isto. Ninguém percebeu que fim ia se desenrolar aquilo. Tá, meu amado? Então é justamente isso. Ninguém percebeu. Hoje o mundo tem passado despercebido pelas coisas do Senhor. Uns andam dando falsos testemunhos, outros andam deturpando a palavra, outros andam mercadejando a palavra, outros andam inflamando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados,
Não é o meu nome que você conhece, é o nome de Jesus. Nós temos que respeitá-lo, esse rei, como ele é. Você pode ter certeza disso. Aquele que ele diz, aquele que muito foi dado, muito mais será cobrado dele. Então, vamos fazer a nossa parte. Você que conhece, pensa que conhece, você conhece a Jesus. Olhe para os seus irmãos e pregue a palavra do Senhor Jesus. Não pregue maldição, não pregue coisas vãs, não pregue chacorrice, me perdoe, heresias, não pregue isso, não faça isso. Saiba que naquele dia você vai prestar conta porque foi lhe dado e outorgado um poder. E você teve condição de falar para o meu irmão, para a minha irmã e não falou. O Senhor reteve-se da palavra do Senhor, de falar dessa fonte que não para de jorrar. Olha que maravilha. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Como todos ali pensavam que Judas era aquele que carregava a bolsa do Senhor, olhe, o Senhor colocou aquele homem terrível para colocar a bolsa dele, as finanças de Jesus, tá, amado? Bom, finança falou, é a bolsa do Senhor. Então, como todos pensassem que Judas era quem carregava a bolsa, pensaram os discípulos, olha só, pertinho de Jesus, vendo todos os acontecimentos, pensaram, deduziram que ele ia comprar alguma coisa para dar a alguém, ou que desse alguma esmola aos pobres. O homem ruim, a tendência dele é fazer coisas ruins. O homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Então, nós temos que ver, meus amados, que nós estamos aqui para só quem pode te trazer o bem é Jesus Cristo. Jamais o mundo vai te trazer o bem. Jamais, jamais. Pode ter certeza disso. Então, Jesus Cristo, ele está para nos fazer o bem, para nos dar esse amor, para nos dar essa força, esse carinho que nós tanto precisamos. Venha para Jesus. Eu convido a você. Olha esse vídeo do começo ao fim. Fale para o seu irmão, fale para a sua irmã, diga, Jesus te ama, Jesus tem um carinho todo especial para você, tá? Então, assim como aquele povo que verdadeiramente pensavam que ele era um discípulo de Jesus, tá, meus amados? Pensaram que Judas ia comprar alguma coisa para dar aos pobres ou comprar alguma coisa para a festa, deduziram que ele ia fazer isso, mas pelo contrário, ali ele justamente foi um condutor para ceifar a vida de Jesus. E foram os próprios sacerdotes que fizeram isso, tá? Então, tudo isso, meus amados, aconteceu para que hoje nós venhamos falar do amor do Senhor Jesus com perfeição, tá, meu amado? Então ele diz assim, para encerrar, e ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. E Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Ele estava, porque haviam colocado dinheiro na mão dele, 30 moedas de prata. Olha só, ele havia atrás do dinheiro, pelo amor que tinha pelo dinheiro, já foi correndo para entregar a Jesus e pegar aquela graninha lá, para ele se arrebentar no fim do mundo. Hoje, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e são muitos que estão se enveredando nesse caminho, tá, amado? Amados, nós estamos encerrando essa pregação de hoje para você, meu amado, veja do começo ao fim, tá? E o Senhor diz, Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e a pregação a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação e a pregação pela palavra de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo. Amém, amém.